que nós precisamos observar, queridos irmãos, é que em toda a Bíblia, especialmente no Novo Testamento, toda a epístola que os apóstolos escreveram sempre tem duas partes. E nós precisamos nos atentar para isso. A primeira parte é sempre com relação à revelação de Deus, a visão que Deus dá para nós. É algo muito elevado, algo do ponto de vista celestial, e para isso Deus revelou essa visão para os seus apóstolos e profetas. No caso da Bíblia, foram Paulo, Pedro, João, Tiago, etc. Todos os autores dos livros do Novo Testamento. Não falo tanto dos evangelhos, mas eu falo principalmente das epístolas. A primeira parte sempre fala da visão, da revelação. Na primeira parte, os apóstolos sempre falam da visão, da revelação. E na segunda parte, os apóstolos falam da nossa vida diária. E muitas vezes abordam assuntos muito, muito básicos. Até assuntos muito elementares até. Que a gente acha que para um cristão, para um filho de Deus, para um ministro de Deus, ou para irmãos da liderança, nós nem precisaríamos tocar esses assuntos. Não, precisamos tocar sim. É um assunto, um problema muito sério na vida da igreja. Eu acho que você deve também ter essa experiência. Nós temos, por exemplo, irmãos que conseguem dar uma boa mensagem, não tem dificuldade de dar uma boa mensagem, conseguem dissertar bem acerca da Bíblia, falam muito bem, tem domínio da palavra, mas chega em casa e tem problema com a esposa, briga direto, pensa em separação. O que é isso? Isso é distanciamento entre a revelação e a visão e o viver diário, a prática. Então, queridos irmãos, vamos deixar Deus trabalhar, irmãos. Nós precisamos realmente, irmãos, praticar a palavra. Por isso que Deus é misericórdia em todas as suas, em sua palavra, Ele nos mostra os dois aspectos. Então, nessa primeira parte da reunião desta noite, vamos falar um pouquinho sobre a visão. Na segunda metade, vamos falar sobre a parte prática, que são esses versículos que nós lemos aqui. Então, na conferência, o irmão Dong nos falou do capítulo 1 de Colossenses. Vamos ler um pouquinho. Colossenses 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus e o irmão Timóteo. Paulo não estava sozinho, ele estava acompanhado de Timóteo. Isso é um bom exemplo de um líder. Um líder nunca está sozinho. Um líder sempre se faz acompanhar de seus cooperadores e outros irmãos, para serem ajudados, serem equilibrados. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Você sabe que Paulo nunca esteve em Colossos. Nunca esteve. Quem era de Colossos era Epáfras, do versículo 7. E Epáfras era o próprio Paulo, ele era representante de Paulo. Ele falou aqui no versículo 7, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. O que nós precisamos hoje na igreja é de muitos Epáfras. Lugares aonde o irmão Dong não consegue ir, alguns cooperadores não conseguem ir, os irmãos, os Epáfras conseguem ir. E levantam igrejas como Colossos, uma igreja saudável, uma igreja forte. Então, essa igreja em Colossos, Paulo nunca teve a oportunidade de chegar lá pessoalmente. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Aqui nós temos 3 palavras que são importantes para a vida da igreja: fé, amor e esperança. São as mesmas 3 palavras que encontramos em 1 Coríntios. Deus não trabalha na esfera da lógica. Por exemplo, quando o exército de Israel entrou na terra de Canaã e cercaram Jericó,
Qual é a lógica? Qual seria a estratégia lógica para conquistar Jericó? É atacar a cidade. Atacar a cidade. Moisés vai tentar arrombar a porta, os portões, entrar na cidade e atacar. Mas Deus o que falou para eles? Todos os dias tinham que marchar em volta da cidade uma vez. Daí, no segundo dia, marchar em volta uma vez. Isso por 7 dias. E no 7º dia, marchar 7 vezes e tocar as trombetas. E os muros caíram. Isso é lógico? Totalmente ilógico. Não existe nenhuma estratégia militar que fale sobre isso. Mas é exatamente nessa esfera não lógica, a esfera da fé, que acontecem os milagres. Muitos milagres aconteceram. Muitos irmãos com quem eu convivo foram curados milagrosamente. E você deve conhecer também muitas curas milagrosas. A cura milagrosa não acontece na esfera da lógica. Na esfera da lógica, o médico desengana as pessoas, dizendo não tem uma esperança. Mas quando nós oramos pela fé, nós entramos pelo portal da fé. Nessa esfera, a sua intuição funciona. Deus manda mensagens diretas para você. Não é da sua mente, vem na sua intuição. Deus fala para você. Então a fé é muito importante. Fé, amor. Amor é o que nós vivemos hoje na vida da igreja. O principal hoje, elemento da nossa vida da igreja hoje é o amor. E terceiro, a esperança. Nós não somos seres sem esperança. Nós estamos cheios de esperança. No meio dessa crise atual, nós estamos cheios de esperança. Nós oramos para que, enquanto os outros estão em crise, os negócios dos irmãos prosperem. Esperança. Nossa esperança é que nós sejamos transformados nesta vida em tempo, para que quando o Senhor voltar, nós sejamos arrebatados. Transferidos para essa outra dimensão, outra esfera, que é a esfera do reino. E ali nós vamos reinar com o Senhor por 1000 anos. Essa é a nossa esperança. Eu aprecio, valorizo todos os líderes, porque não são líderes que têm um salário para ser pastor, coisa assim, mas todos somos pastores para cuidar da igreja. São irmãos que assumiram a igreja por encargo, mas por falta de capacitação, muitas vezes nós não fazemos as coisas da maneira correta. E as igrejas têm dificuldade de avançar. Mas são irmãos que assumiram a liderança por encargo. Estão à frente pelo encargo, pelo amor ao Senhor. Então, realmente é bastante difícil. Todos nós estamos aqui trabalhando e assim por diante. A minha esperança é que no mundo de hoje a gente está trabalhando, mas um dia quando o Senhor voltar, eu vou entrar em férias. Oh, glória a Deus. No reino eu vou achar um riacho, um rio muito bonito, esticar minha rede ali, né? Daí pegar um coco e comer uma tapioca na rede. Que vida, que! E daí o irmão Dom tirou minhas férias. Porque eu li aquele versículo e li assim, ó: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Esse é o versículo. Mas uns anos atrás, Deus falou: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O quê? Como é que é o negócio? Em outras palavras, quer dizer o seguinte, ó: servo bom e fiel, o trabalhinho que eu te dei aqui na terra, você fez bem, agora vou te dar o verdadeiro trabalho. Meu Deus, então quer dizer que no reino eu vou trabalhar ainda. É isso mesmo. Acabou as minhas férias, não tem mais férias. Mas aí esse é o nosso destino, servir o Senhor. E até na Nova Jerusalém, os seus servos o servirão. Esse é o nosso destino, servir o Senhor. Louvado seja o Senhor. Então nossa esperança é poder entrar no reino e reinar com o Senhor. Daí, a última frase: da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. E aí o irmão Dom, durante a conferência, me surpreendeu. Daí ele tocou no assunto. Essa verdade do Evangelho, qual que é? É que Deus se tornou um homem para o homem se tornar Deus. Vírgula, em vida e natureza, mas não na deidade. Deus tem os seguintes atributos. O primeiro atributo de Deus, que é só dele e de nenhum ser humano, é a deidade. Nenhum ser humano pode ser adorado. Nós, ser humano, jamais terá deidade. O que nós temos então? Nós temos participação na vida e na natureza de Deus. Quando você recebeu Jesus, o que você recebeu? A vida eterna.
Essa vida eterna é a vida de Deus. É a vida incriada, é a vida eterna, é a vida divina, é a vida indestrutível. Essa é a vida de Deus. Aquele que tem um Filho de Deus tem a vida. Isso foi apresentado pelo que aconteceu com o Senhor Jesus na cruz. Quando Ele morreu, já tinha entregue o Espírito, veio o soldado, abriu o seu lado com uma lança e saiu sangue para o perdão dos nossos pecados. Mas junto com o sangue saiu água. E a água, você sabe, a água representa a vida. Sem água não tem vida. O planeta Terra, no planeta Terra tem vida porque tem água. Nós recebemos a vida de Deus e nos tornamos seus filhos. O que fala aqui em João capítulo 1, versículo 12 e 13? Eu vou ler aqui para vocês. João capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, a autoridade de serem feitos filhos de Deus. Filhos tecnon, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Queridos irmãos, você nasceu de Deus. Por isso quando a Bíblia fala, em vários versículos, fala adoção de filhos, negativo. Eu não sou um filho adotivo, eu sou um filho nascido de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado, eu nasci de Deus. A última vez que eu fui para a Europa, eu conduzi um grupo grande de irmãos, o Café Tour. Eu falei para os irmãos, nós estamos num país estrangeiro. A pior coisa no país estrangeiro é você aparentar para as pessoas que você é estrangeiro. Então você tem que se misturar no meio da multidão. E você tem que fazer isso de europeu. O pessoal olha e você pensa que você é europeu. Por exemplo, eu vou misturar no meio da multidão, todo mundo pensa que eu sou europeu. Não adianta esconder essa cara. Eu nasci de um chinês, eu sou chinês. Eu nasci chinês, é genética. É o DNA. Você nasceu de Deus. Você é a genética de Deus. Você tem o DNA de Deus. É por isso que quanto mais você está na vida da igreja, se satura da vida de Deus, mais você se parece com Deus. Filho de peixe, peixinho não é. Filho de Deus, quando fala Deus é o... Então nós ensinamos, irmãos, não vamos falar quem Deus se tornou homem para o homem se tornar Deus em vida e natureza, mas não na deidade. É chocante. Tem irmãos que já foram na Sumaré, na rua em Sumaré, dizendo, eu sou Deus, na esquina. Rapaz, daqui a pouco chega um carro do manicômio e leva você. Não fale isso. Então nós ensinamos, irmãos. Pedro Dom que deu essa sugestão, eu acho muito prudente isso. Repita comigo. Deus se tornou homem, para o homem se tornar como ele é. Em vida e natureza. Mas não na deidade. E a Bíblia confirma isso. Primeiramente vamos ler 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis, aqui fala coparticipantes, mas a palavra grega não tem nada de co, não, é participantes mesmo. E vos torneis participantes da natureza divina. Você é o quê? Participante do quê? Ou seja, você tem parte na natureza divina. Não na deidade, mas na natureza divina. Existe na Bíblia um termo chamado piedade. Só que em português tem duplo sentido. Piedade quer dizer dó. Tenha piedade de mim. Não é nesse sentido não. Piedade, no grego tem a radical Deus no meio. A palavra exata, se houvesse essa palavra no português, seria deusdade. Nós temos a deusdade. O que é isso? É nós expressarmos a Deus em nossa vida. Cada vez que você cresce, à medida que você cresce, mais você se parece com Deus, mais você expressa a Deus. Queridos irmãos, quando nós nascemos, nós temos cara de rato. Sabia disso? Mas à medida que você vai crescendo, você vai se parecendo com Deus. Vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 29.
Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformados, ou conformes, ou conformados à imagem de quem? De seu Filho. Ou seja, nesse processo de conformação, nós vamos assumindo a imagem do Filho de Deus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos, aqui nós temos uma visão fantástica, e essa é a verdade do Evangelho. Na verdade, irmão, no fundo, sabe o que Deus quer? Deus quer muitos Cristos enchendo a terra. Jovem, você tem que ter identidade, você tem que saber quem você é. Não é só jovens não, adultos também. Nós somos filhos de Deus. Ele é o primogênito, nós estamos seguindo atrás. Vamos ler agora 2 Coríntios 3. Versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, e a palavra grega tem mais um sentido, e refletindo, como por espelho, porque o espelho não só contempla, o espelho também reflete, contemplando e refletindo, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados, aleluia, somos transformados de glória em glória, vai ocorrendo as mudanças em nós, numa glória, para outra glória, para outra glória, e nós vamos sair iguais a quê? Na sua própria imagem, na imagem do Senhor, como pelo Senhor o Espírito. E por último, vamos ler 1 João capítulo 3. Versículo 2. Não, vamos ler 1 também. Veja que grande amor nos tem concedido o Pai. Deus não é só nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Abba Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Fala meu do seu lado, eu sou filho de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. Agora vem, irmãos. Isso aqui é tremendo. Isso confirma tudo que eu falei até agora. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou que haveremos de ser. Temos aí na cara de ratinho. Usando a ilustração, tá? Ainda não se manifestou que haveremos de ser. É que nem uma lagarta. Lagarta feia ali. Chega certo momento da vida da lagarta que começa a virar uma crisálida. Antes fez um casulo, se fecha no casulo, é uma crisálida. Você já viu um casulo? Eu já. Tentei ajudar a crisálida a sair borboleta. Só que você abre o casulo, a crisálida morre. Feio ali, um negocinho duro assim, se mexendo. Se você olha para aquela crisálida, você jamais imaginaria que ali tem uma borboleta. Nós estamos nessa fase. Nós estamos na fase da crisálida, sendo formados, sendo conformados à imagem de Cristo. E o nosso casulo é a vida da igreja. Não saia do casulo. Se você sair do casulo, você morre. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, aleluia, seremos semelhantes a Ele, ou seremos iguais a Ele. Fala para o irmão que está do seu lado, eu serei igual a Ele. Queridos irmãos, por que seremos iguais a Ele? Porque haveremos de vê-lo como Ele é. Você sabia, irmãos, eu não tenho tempo para ler. Em Tessalonicenses fala que Cristo vai vir por um lado nas nuvens, por outro lado Cristo vai vir de dentro de nós. Cristo não está sendo formado em nós? E a Bíblia fala que um dia, quando Ele vier, Ele virá de dentro de nós para ser admirado pelas pessoas. Um dia, quando o Senhor voltar, o Senhor vai abrir o casulo. Vai ter um zíper. Está vendo o zíper? Todos vocês têm um zíper, tá?
Tem que encontrar onde está a pontinha do zíper lá. Abre e vai sair a borboleta. Nós vamos ser glorificados. Cristo terá sido formado em nós e Ele vai sair de nós. Cristo vai vir por um lado das alturas, por outro lado Cristo vai vir de dentro de nós. Daí todos vão dizer: o Joel, olha o Joel! Foi glorificado. Hoje ninguém sabe. Ninguém dá a mínima para nós. Aquele crente lá tudo. Eles nos admiram, mas um dia quando Cristo sair de dentro de nós, todos nós seremos iguais a Ele. Então aquele hino não está muito certo. Homem igual não existiu, homem igual não existirá. Realmente homem igual não existiu, mas homem igual Ele existirá muitos. Vocês repetiram várias frases hoje. Tem que repetir. Porque lá fora, e a gente muitas vezes começa a repetir frases aí que o mundo repete, coisas negativas. Você precisa repetir coisas positivas. Eu serei igual a Ele. Eu sou filho de Deus. Eu nasci de Deus. Agora repete, diga comigo: eu sou eleito de Deus. Santos e amados, Deus quer santificar você. Amanhã nós vamos falar mais sobre essa santificação. E Deus ama você. Querido irmão, querida irmã, eu quero declarar algo para vocês. Nesses últimos anos nós enfrentamos muitas tormentas, tempestades, perdemos irmãos, houve momentos houve terremotos no nosso meio, houve dúvidas, confusão, e alguns talvez até hoje não se recuperaram direito, mas você está aqui hoje. No meio de todo esse corre-corre, dessa agitação, uma coisa importante aconteceu, irmãos. Uma coisa negativa é que nós esquecemos de uma coisa. Nós nos esquecemos que Deus nos ama. Eu quero falar para você hoje à noite: Deus te ama. Amém. Do jeito que você é. Amém. Na condição em que você se encontra, Deus te ama. Amém. E Deus precisa de você. Amém. Eu estou muito feliz de poder servir os irmãos, ajudar os irmãos a resolver seus desafios e ensinar os irmãos a resolver seus próprios desafios. Amém. Não é resolver desafios dos irmãos, ensinar os irmãos também a enfrentar os seus desafios. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Tudo, irmão, se resume no amor. Quando nós falamos, irmãos, da natureza divina, irmãos, 2 Pedro mostra uma progressão. Começa com a fé, e nós precisamos associar com toda a diligência a fé à virtude, e com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade o amor fraternal, e com o amor fraternal o amor ágape. Tem que tomar cuidado se não desce um degrau. Não posso descer um degrau, tem que subir um degrau. O amor ágape, essa é a progressão. Esse amor ágape, esse amor aqui, ágape. Acima de tudo, porém, esteja o ágape, que é o vínculo da perfeição. Está vendo essa parede aqui? Essa coluna aqui, essa parede, ó. Eu não consigo derrubar essa parede. A parede é feita de quê? Tijolo. Tijolo. E por que não cai? Se eu coloco um monte de tijolos aqui, eu faço assim, ó, cai. Porque existe um vínculo entre tijolos. Que vínculo é esse? O cimento. A igreja precisa ter um cimento. Esse cimento é o amor. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo. Ou seja, você e eu fomos chamados para a paz de Cristo. E a paz de Cristo, queridos, não sabe para que é? É para a vida da igreja. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Justiça é nós estarmos bem uns com os irmãos, estarmos bem na família,
é a justiça, bom relacionamento. Isso produz paz. E quando tem paz, o resultado é alegria. E a vida da igreja, o que precisa hoje? De paz. A minha oração nesses dias é: Senhor, por favor, pare com as rixas, pare com as desavenças, dá paz para nós. O progresso só existe na paz. Nunca vai haver progresso no Afeganistão, nunca vai haver progresso no Paquistão, não vai haver progresso no Oriente Médio, naqueles países árabes, no Iraque, porque não tem paz. Tem progresso na Alemanha, porque apesar de ter sido destruído depois da Segunda Guerra Mundial, tem paz ali, e hoje a Alemanha é um dos países livres do mundo. Tem paz no Japão, então tem progresso. Tem paz nos Estados Unidos, tem progresso. Nos bairros onde tem paz, tem progresso. Nos morros cariocas, não tem progresso, porque não tem paz. O que a igreja precisa hoje é de paz para crescer. Tem um versículo em Atos, me ajudem, em Atos fala-se que havia paz. Que capítulo que é? Capítulo 9, versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Quando tem paz, a igreja cresce. O salmista orou: haja paz em Jerusalém. Nós precisamos orar pela paz da igreja. Paz nas igrejas no Ceará. Para poder crescer, a paz é para a vida da igreja. E por último, e sede agradecidos. Você está agradecido ao Senhor? Obrigado pelo meu marido. Não é o melhor do mundo, mas obrigado por isso. E não existe o melhor marido do mundo. Você acha que existe? O melhor é o seu mesmo. Fique com ele. E a sua esposa é a melhor do mundo para você. Para você é melhor, é a que vai levar você a vencer. Seja agradecido. Seja agradecido pelos desafios. Seja agradecido pelas enfermidades. A Bíblia fala: regozijai-vos sempre, em tudo dai graças, orai sem cessar, porque esta é a vontade de Deus para convosco.